Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Today, mais um momento para a gente poder conversar sobre saúde. É sempre um prazer receber cada um de vocês que já estão entrando por aqui, né? A Zena Santana já está aqui conosco, a Marinilda dos Santos também, a Aurita Sanolive também, a Emília, deixa eu ver quem mais aqui, Selvinha também, a Crislin, a Andréia, Nazaré, a Ana Lúcia Linhares, né? A Jane Almeida. Sejam bem-vindos, pessoal. É um prazer receber cada um de vocês para a gente poder conversar sobre saúde. Deixa eu falar algo aqui com vocês, né? Nós temos percebido que o mundo tem buscado voltar às suas atividades normais, né? Porém, o Reino Unido já teve que fazer um novo lockdown, né? Porque tem crescido novamente o número de casos, né? E 13 milhões, né, de britânicos já estão em lockdown, né, novamente por causa da Covid. Mas um caso interessante, né, para a gente poder discutir é essa questão do time do Flamengo. O time do Flamengo foi jogar jogos da Libertadores da América, né, o campeonato de futebol, né, da América do Sul. E esses jogadores, 7 deles, na verdade, eram 6 depois mais um, confirmados. 7 desses jogadores, né, tiveram casos confirmados de coronavírus nessa viagem que eles fizeram para poder jogar na Colômbia e também no Equador. Se não me falha a memória, foram nesses 2 países. E 7 jogadores, né, eles tiveram, né, contraíram o vírus, né, do coronavírus. Então, assim, é interessante a gente perceber o mundo tentando voltar à sua normalidade, algumas regiões já precisando fazer o lockdown, né, mas essa questão do futebol, né, 7 jogadores contaminados nessa viagem que o Flamengo precisou, né, fazer para poder cumprir, né, os seus jogos da Libertadores da América. E a gente percebe que a coisa não é brincadeira, né? Uma viagenzinha, né, para jogar futebol, 7 pessoas contaminadas, né? Então, assim, é importante a gente observar esses detalhes. Nós estamos com alguns países da América do Sul que ainda continuam numa fase crescente. Por exemplo, eu comentei sobre a Argentina, que havia segurado, né, o seu lockdown máximo que pôde, mas a gente percebe que agora tem tido um crescimento bem grande, né, do número de casos lá na Argentina. Mas nem fomos para a Argentina, né, em termos de time brasileiro jogar lá, e já tivemos aí 7 casos confirmados, né, numa viagem para jogar futebol. O time do São Paulo também, acho que na semana que vem vai estar jogando na Argentina e vamos ver como que vai ser, se vai ter mais gente contaminada. Perceba que essa questão ela é complicada. A gente está tentando voltar ao normal, mas ainda não estamos, né? Parece que preparado para poder voltar ao normal, né? Então, uma coisa que preocupa e a gente tem que ficar bem atento a essas questões, né? Porque a coisa é séria, né? Ó, a Aurita, ela disse que está pedalando, nossa, em Atibaia, olha que bacana, né? E não deve estar o clima mais agradável em termos de temperatura em Atibaia para pedalar hoje não, né? Deve estar bem friozinho até. A Emília falando que já somos amigos de verdade, né? Porque sempre estamos aqui nesse nosso compromisso pela manhã. Então, assim, o mundo ainda não voltou ao normal, né? Não dá para a gente considerar isso como sendo um normal, não. A coisa está complicada ainda, né? Ontem eu fui a um médico para poder dar uma avaliada na coluna, né? Porque eu cresci muito rápido, né? Quando eu tive meu estirão de crescimento, eu saí ali dos meus 1,58 para 1,84 em 3 anos, né? E aí nesse caso eu fiquei com lordose, escoliose, né? Um monte de problema na coluna. E tenho tido algumas dores na hora de dormir, posição ruim para poder dormir, então ontem eu fui ao médico, né? Fui ao médico e pedi ali uma solicitação para poder fazer raio-x, né? Hoje eu vou estar fazendo, né, exames, então ontem eu saí.
A gente tenta evitar ao máximo não sair, mas ontem fui justamente num ambiente hospitalar, hoje também, né? Não é complicado essas questões, né, nesse período de pandemia, mas preciso fazer esses exames, né, da coluna, acho que eu vou ter que voltar a fazer fisioterapia, RPG, né, para melhorar a questão da postura e diminuir um pouco dessas dores aí que tem acontecido, né. Bom, eu vi aqui que a Gildete, né, pediu para que eu chame ela para estar participando. Então, vamos convidar você, Gildete. Vamos lá. Vamos ver se conseguimos com a Gildete. Aguardando Gildete. Vamos ver se vai dar certo. E esse time do Flamengo aí que tem 7 jogadores aí contaminados com Covid pediu adiamento, né, do próximo jogo dele no Campeonato Brasileiro, que seria contra o Palmeiras. O Palmeiras não aceitou adiar, não. Quer aproveitar para pegar o time meio baleado aí e ver se consegue fazer 3 pontos no campeonato. Então você vê que é complicado, né? A parte esportiva é pesado, né? Todo mundo defende o seu. Aguardando ainda, Judete. Vamos ver se conseguimos. Até agora nada. Olha, estou com a amiga, a nutricionista Nair Vidal participando aqui conosco, né? Seja bem-vinda, Nair. Vamos, Judete. Tomara que dê certo. Não deu. Não deu. Vou chamar mais uma vez, Judete. Vamos ver se a gente consegue. 2 tentativas, pelo menos, para ver se dá certo aqui. Hoje, como eu chamei cedo, dá tempo. Vamos ver. Aguardando, aguardando. Até agora nada. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. A Juliane Terezinha, a Creuzinha, né? A Simone Reis. Daqui a pouco a Simone foge daqui, vai fazer atividade física. Tem sido assim toda manhã. A Luciene também está conosco. A Zena Santana. Vou a Portugal sexta, espero que tudo vá bem. Vamos orar por isso, né? Viagem de avião. Pois é, eu desde quando começou a pandemia, eu não fiz mais nenhuma viagem de avião, né? Que é complicado, mas estou com uma programação marcada que não foi desmarcada esse ano para Sorocaba e eu vou fazer uma outra também aqui em Minas, mas essa eu vou de carro, não. Eu vou fazer essa viagem de carro, mas vai ser as 2 viagens que eu vou fazer esse ano, além das 2 que eu fiz antes, né, do corona. Então a coisa está complicada. A gente ainda precisa se cuidar muito. Queria que meu pai estivesse por aqui, estou com medo dele fazer essa viagem, né? Se eu fosse para Sorocaba de carro, passaria por lá, mas para lá eu vou de avião, né? Então tem que ver como resolver as coisas, né? Bom, quem mais quer participar? Chamei 2 vezes a Judete, não conseguimos contato com ela. Jaci, quando você fala que quer falar, quer dizer que você quer participar, né? Então, vou convidar você, Jaci, fique esperta aí. Vamos ver se conseguimos. Vamos ver se vai dar certo. Aguardando, aguardando. Hoje está naqueles dias, né? A gente convida e nada dá certo. Vamos ver. Tem uma matéria falando que o Brasil teve mais 809 mortes, né? Você vê que a gente diminuiu, mas não conseguiu reduzir tanto, né? Reduzimos e depois parou, né? Nesses 800 também não conseguimos ficar menor do que isso, né? Então ainda temos uma luta pela frente ainda. Vamos ver. Nada dá certo hoje.
Selvinha, eu tô vendo que você disse assim para chamar você que você quer ajudar a Gildete. Então, deixa eu ver o que que nós temos para conversar. Vamos chamar Selvinha agora, vamos ver se vai dar certo. Última tentativa, hein? Se não der, a gente vai responder perguntas aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Opa, agora deu certo. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu vi que você chamou a doutora Gildete e Isso. eu quero ajuda para ela mesma, Pois porque é, ela eu está chamei. precisando muito, ela está cheia de problemas. Você pode chamei. atender ela no meu celular? Se ela estiver por aí, sim, claro. Ah, sim, viu, Gil? Eu, Gildete. Vem aqui. eu chamei duas Oh, eu vezes. consegui, Chamei duas mas o vezes pelo sinal dela tá e não ruim. consegui. O sinal tá muito ruim. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Olá. Então, eu chamei duas vezes ali pelo seu, não conseguimos o contato. Procurando sinal, o sinal aqui tá muito ruim, não tá dando certo. Bom, vamos ver o que que a gente consegue. Procurando sinal. Para mim está dando retorno do que eu estou falando. Mas vamos lá, não tem problema nenhum. Em que eu posso te ajudar então, Gildete? Então, doutor, meus problemas, meus ossos, minhas articulações, sinto muitas dores. Sei que a gente tem que fazer caminhada. Já tentei várias vezes, mas a dor é demais quando eu faço a caminhada. E Queima aí, minhas pernas. que tipo de problema que você tem nas articulações? Travou. Voltou agora. Judete, se você tiver um fone de ouvido para colocar, vai ser bom, porque aí não fica dando o retorno da minha voz. Ah, tá bom. Minha amiga Selvinha foi pegar. Legal. E aí então você disse que são problemas articulares. Quais tipos de problema? Doutor, então, eu comecei a fazer caminhada, né? Só que meus quadris e coluna dói demais, começa a queimar as minhas pernas, né? Nos ombros dói, no meu junto cotovelo. Fala, vou botar o fone. Vou botar o fone. Ok, tranquilo. Pronto, colocou o fone. Deu? Pega os exames. Vamos ver agora se para de sair o retorno da minha voz. Tô. Legal. Agora não está saindo o retorno da voz. Muito bom. Então, assim, você falou que é dor no quadril. E onde mais? Nas pernas e coluna. Eu tenho Coluna e uns pernas, exames ok. novos que eu fiz recente também. Certo, então vamos dar uma olhada aí. Vamos ver o que que nós temos aí. Mas essas dores, elas começaram quando, Gildete? Doutor, já faz bastante tempo. Já faz bastante tempo. Que eu fiz os exames, tem 1 ano e meio que eu fiz os exames, aí deu. Não, 1 ano e meio não, 1 ano só. Aí deu hérnia de disco e bico de papagaio. E deu artrose Certo. também. Bico de Tem problema na papagaio. tireoide, tomo remédio. Qual tipo de problema que você tem na tireoide? Hipotireoidismo? É o hipo. Eu tomo amitriptilina. Não, amitriptilina é para dormir que eu tomo. Isso daí eu ia falar que é para outra coisa. É verdade. Eu tomo levotiroxina. De Eu quanto? tomo também losartana. Losartana é Alodipino. isso é para coração, Pressão agora alta. pressão. É, que eu tenho também. E o clonodina, também eu tomo. E atorvastatina. E amitriptilina, eu tomo toda essa medicação.
Você toma, você falou para colesterol também? É, atorvastatina. Tem bastante coisa aqui então, né? Problema com pressão, problema de hipotireoidismo, colesterol Isso. alto, né? Retenção de líquido também, pelo jeito, né? Por causa da pressão. E mais essa questão das dores, né? E Isso. aí, vamos fazer outra pergunta aqui, ó. Sua idade? 63. 63, ok. E fez exame, por exemplo, de densitometria óssea, descobriu algum problema como presença já de osteopenia ou osteoporose? Osteoporose, bico de papagaio, Mas hérnia de osteoporose tem, então. disco, hérnia de disco e artrose. Tá. É a osteoporose que eu queria saber. Porque assim, ó, quando a gente... Tá baixo. O volume está baixo? Deixa eu ver se de repente é o meu aqui. Vou aumentar um pouco. Então, assim, ó, quando tem osteoporose, a gente sabe que o cálcio que deveria estar dentro dos ossos não está, não é verdade? E muitas vezes esse cálcio ele fica circulando na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, ele acaba levando muitas vezes para as articulações e gerando esse processo de calcificação das articulações, gerando a artrose, né? E aí a gente tem que observar, né, como que está também o nível de vitamina D. Você disse que tem exames recentes, sabe como é que está a sua vitamina D? Vitamina D, eu botei. Isso. Então, vitamina D não fiz, doutor. Então, esse é um exame muito importante para você, porque a gente precisa bastante, né, dessa informação para poder ter um direcionamento do que fazer, né? Quando a gente observa, por exemplo, a questão do cálcio, né, para o cálcio poder ser transportado no nosso organismo e entrar nas regiões corretas, como músculo e osso, é importante que a gente tenha um nível de vitamina D normal. Quando a gente tem um avanço da idade, a nossa pele ela vai ficando enrugada, né? Então vai formando as rugas. E isso vai dificultando a absorção dos raios UVBs, né? Quando a gente tem essa dificuldade de fazer a captação do raio UVB, mesmo que a gente se exponha ao sol, muitas vezes a gente ainda vai ter um nível de vitamina D abaixo daquilo que é recomendado, né? Hoje você não tem feito suplemento nenhum de vitamina D. Não. Essa era uma coisa que provavelmente deveria fazer parte do seu protocolo diário, né? Provavelmente todos os dias você teria que tomar uma dose de vitamina D para tentar melhorar esse cálcio, né, sendo disponibilizado para as regiões corretas e não ficando na corrente sanguínea e muitas vezes piorando seu processo de artrose, né? Então é muito importante observar a vitamina D. Esse é um exame que vai valer muito a pena você fazer, Judete. Eu vou fazer. Isso, É difícil o precisa. médico pedir, né? Eu acho estranho até não pedir baseado no seu histórico, né, de hérnia de disco, no seu histórico de bico de papagaio e artrose. Seria um exame normal de se fazer, né? O exame de vitamina D. Então, algumas coisas elas são um pouco incompreensíveis para mim, né, com relação a isso, né? A gente precisa realmente avaliar a vitamina D. Ela tem funções muito importantes. Não era importante no passado a gente fazer exame de vitamina D por N motivos. As pessoas trabalhavam com exposição ao sol, né? Então, se a gente for observar no passado, era na roça o trabalho, tomava sol, não fazia uso de protetor, porque não tinha protetor, e isso mantinha, então, o nível de vitamina D normal nas pessoas. Não tinha esse problema no passado. As crianças brincavam ao sol, né? Então não havia esse problema. Hoje, a coisa é bem diferente, né? Hoje a gente sabe que as pessoas praticamente não tomam sol, quando vão se expor, se lambuzam de protetor, né? E ainda tem esse agravante, né, do avanço da idade, fazendo com que a gente também tenha dificuldade de fazer captação do raio UVB. Então, é muito importante para o teu caso a gente ter essa informação de como está o seu nível de vitamina D para tentar fazer as devidas correções, se assim for necessário, como eu acho que realmente é necessário. Então, esse é um aspecto importante. Aí depois, quando você comenta das dores ao tentar fazer caminhada,
Porque hérnia de disco, né, é um problema grave, né, em termos de você fazer atividade física de impacto. Você tem que ter uma atividade física aonde você saiba muito bem, né, que não pode fazer um impacto, nem todo movimento é permitido também por causa da hérnia de disco, porque você pode estar tensando o nervo, né, e isso às vezes irradia as dores, né, que você sente nas pernas, né. Então tem que observar qual tipo de exercício fazer. Eu não vejo a caminhada como sendo a melhor opção para uma pessoa que está com bico de papagaio, artrose, né, e também hérnia de disco. O ideal seria que fosse uma atividade física onde você tivesse com a sua coluna estabilizada para poder fazer o exercício. Talvez até uma musculação seja muito mais interessante, orientado por um bom profissional. Pilates, doutor, é bom ou não? Pilates, sim. Pilates é uma opção bem interessante. E aí você tem que levar todo esse histórico, né, para o fisioterapeuta ou para o educador físico, né, do estudo de Pilates, para que ele possa justamente trabalhar os exercícios mantendo a estabilidade da tua coluna. Porque você não pode fazer qualquer tipo de movimento, movimentos de torção da coluna provavelmente, né, não seja o melhor tipo de movimento, e tem que estar sempre com a coluna estabilizada, né, para poder fazer essa atividade física. Então eu vejo o Pilates ou a musculação como sendo opções bem mais interessantes nesse momento do que a própria caminhada, né? Ou de repente pedalar numa bicicleta ergométrica pode ser uma opção também, porque aí você não tem impactos, tem somente a resistência, né? E aí também se torna algo mais interessante. Mas a atividade física, ela é muito importante. Por quê? Porque a atividade física ela gera estímulo para o cálcio entrar dentro dos ossos também. Então, se você não faz atividade física e de repente está com nível de vitamina D baixo, essa vitamina D vai ser encaminhada para as articulações e vai agravar ainda mais o processo da artrose, né? Então, tem que cuidar muito desse aspecto. Fazer atividade física é fundamental. Corrigir a vitamina D é fundamental. E outra coisa, sono. Como é que está seu padrão de sono? Eu durmo muito mal, por isso que eu tomo antriptilina. Eu tomo 2 comprimidos à noite. Eu estou tentando tirar, que nem essa noite mesmo eu tomei ontem às 9h30 e fui deitar. Dormi péssimo à noite, não consigo dormir. Pois é, quando você falou ali da medicação para dormir, eu já fiquei preocupado. Eu falei, esse também é um outro problema, né? Tem gente perguntando se hidroginástica seria bom para você. Eu acho que hidroginástica, pelo tipo de movimentos que se faz, né, de torção de coluna, não é a melhor opção também, né? Agora veja só, essa questão do sono é algo que a gente tem que dar uma caprichada, né? Porque a construção da massa óssea, ela acontece enquanto estamos dormindo, das 21h30 às 2 da manhã. Então a gente sabe que, mesmo sob efeito de medicação, é melhor do que não dormir, né? Então, assim, passar uma noite em claro é muito pior do que você dormir com o uso da medicação. Mas, obviamente, não dá para a gente dizer que é uma boa noite de sono, né? Dormir com medicação não é a melhor opção. Mas, se estamos nessa fase onde é necessário, então faça o uso da medicação, mas comece a tentar criar toda uma rotina do sono durante o dia, Judete. Isso é importante para que a gente consiga regularizar a questão do sono, né? A própria atividade física que você vai fazer é algo que vai gerar um estímulo para você conseguir dormir melhor. Você tem que observar muito as questões do padrão de alimentação sua do final do dia. O que você come, o horário que você come, isso faz toda a diferença, né? Se você, por exemplo, come tarde e come alimentos muito gordurosos no período da noite, obviamente que isso vai interferir na sua qualidade do sono. Então a gente tem que observar. Que horas que você costuma jantar e o que você costuma comer na janta? Doutor, aqui em casa, a gente não costuma jantar, entendeu? Então, eu costumo comer um mingau de aveia, né? Então, uma fruta com alguns cereais. Legal. Castanhas. Castanha. Ontem ainda comi um bolo de chocolate que foi aniversário do meu filho. Mas você viu? Teve uma castanha aí, ó. Castanha, fonte de gordura. Não é a melhor opção para o período da noite. Né? Nossa, é mesmo. Pois é. Então, às vezes, são pequenos detalhes, Judete, que passam e fazem toda a diferença. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, né?
63 anos, né, pela legislação brasileira, já é considerado terceira idade, né? A questão é que a fisiologia, né, ela não respeita muito a questão só da idade, né? A fisiologia ela tem as suas alterações que vão ocorrendo no corpo da mulher, principalmente depois do período da menopausa, né? E quando que você entrou no período da menopausa? Eu tinha 51. Ok, então você tinha 51 anos e de lá para esse momento, né, desde os 51 anos, o que está acontecendo? Né? Seu corpo está sofrendo alterações. É isso aí, é Emília. É Emília. A Emília é uma graça. Né? Ontem eu estava atendendo a filha da Emília, conversando com a filha dela. E Eu assim, ouvi ontem. e quando a gente, por exemplo, tem essa questão, né, do avanço da idade depois que entrou na menopausa, a gente vai sofrendo alterações fisiológicas. Essas alterações fisiológicas, né, incluem, né, mudança do perfil de produção de melatonina, é uma delas, né? Outra é a questão da atividade, né, de produção de ácido gástrico, né, de produção de enzimas hepáticas para a digestão. Então, tudo isso vai sofrendo uma alteração, né? E aí, o que acontece? Nosso metabolismo começa a ficar mais lento, inclusive a digestão também vai ficando mais lenta. Quando você, por exemplo, come castanhas à noite, isso já é um alimento que contém gordura e tem uma digestão mais lenta. Pelo avanço da idade, ainda vai ficar mais lento a digestão dessa gordura. Isso é uma coisa que pode interferir na sua qualidade do sono, né? Então, vale a pena observar, né? Ontem foi um dia atípico, aniversário, ok, tranquilo, mas nos outros dias comuns, se você ficar ali com seu mingau de aveia, de repente com aveia e frutas, né, é a opção mais interessante do que comer a castanha. Então, essa é uma observação. Outra coisa que é importante observar, que interfere muito a qualidade do sono, são as questões emocionais, né? Numa escala de 0 a 10, como que você, né, se classificaria hoje fazendo a sua gestão emocional? Ai, eu sou muito... tudo que vai acontecer ontem, eu já quero hoje. Tenho muita paciência de Na esperar. verdade, o que vai acontecer amanhã, né? O que vai acontecer amanhã, eu já quero hoje. Não tenho paciência de esperar. Os, Sou muito ansiosa, os muito problemas ansiosa. também que vão acontecer amanhã, você já quer hoje? Eu já quero hoje. Os problemas também ou não? Não, problemas não. Problema fica longe de mim. Quero Ué, problemas. só que a gente sabe que no dia de amanhã não vai ter só felicidade, vai ter problema também. Então você está querendo antecipar tudo, né? Você quer antecipar também a parte boa e a parte ruim. Então, assim, ó, essa questão da ansiedade é algo muito ruim, por quê? Eu ouvi uma vez uma definição de ansiedade que eu achei fantástica, né? A definição, ela dizia o seguinte, né? Andar com ansiedade é pagar juros de uma conta que ainda não venceu, né? Ou seja, nós já estamos pagando juros de conta que ainda não venceram. E o grande problema também, Judete, é o seguinte, isso já tem comprovação científica. De cada 10, né, pré-ocupações, ou seja, de coisas que nós estamos ocupando a nossa mente antes do problema chegar, somente uma vai se concretizar. Ou seja, muitas vezes a gente está sofrendo por ansiedade, por coisas que não vão acontecer. E isso é algo muito ruim. E essa ansiedade é algo que interfere muito na qualidade do sono, né? A gente sabe que isso é ruim e realmente, né, interfere no padrão do sono. Não só no padrão do sono, temos alguns outros probleminhas aqui que também tem uma relação com esse nível de ansiedade, né? Por exemplo, a questão da sua pressão sanguínea, né? Então, quando você tem um nível de ansiedade maior, o seu cortisol fica elevado. E esse cortisol interfere no padrão de sono, mas ele interfere também na questão da pressão. Por quê? O cortisol, ele é um hormônio que gera vasoconstrição periférica. O que quer dizer isso, né? Quando a gente tem dificuldade de fazer o sangue chegar na periferia. Então, uma pergunta para você agora, Judete. Você percebe que as suas mãos e pés ficam bastante tempo gelados ou não? Não, doutor. Não? Não. Mão e pés, nunca percebeu? Tá. Não. Tem que começar a perceber se tem
esse efeito ou não. Por quê? Quando as mãos e os pés estão gelados, isso quer dizer que o sangue não está chegando nessa região, né? O sangue está mais concentrado na região de abdômen, no tórax e no crânio. O que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que o sangue não chegando na periferia, ficando concentrado nessa região, eu tenho um aumento de pressão, tenho um aumento da pressão sanguínea. Quando eu estou ansioso, quando eu estou estressado, quando estou depressivo e estou com meu nível de cortisol elevado, isso é comum, né? Ter alteração na pressão. Então a gente percebe que você faz o uso da medicação, mas com esse nível de ansiedade pode ser que em alguns momentos você esteja inibindo, né, o benefício que a medicação traz. A gente sabe que a medicação só tem aquele benefício específico e depois ela tem um monte de efeitos colaterais, né, para a gente. E aí, no caso, você está minimizando, quando, né, não consegue controlar o nível de ansiedade, minimizando o efeito benéfico que a medicação poderia trazer com relação ao controle da pressão sanguínea, né? Então, esse é um aspecto importante. Outra questão que eu queria perguntar, que também acaba interferindo muitas vezes na qualidade de sono nosso, é a presença de apneia, né? Então, quando a apneia quer dizer não, né? Não pineia, ou seja, quando a pessoa não consegue respirar e fica ali por alguns segundos, né, sem ter a oxigenação do organismo. Tem gente que tem apneia, tem muita gente que tem hipopneia. Em algum momento você já fez exame para saber como é que é a sua qualidade de sono? E aí? Já fiz e deu apneia. Deu apneia, né? Deu apneia. Ok. Quanto que você tem de altura, Gidete? Eu tenho 1,51 m. Tá, 1,51. E qual o peso que você tem hoje? Estou com 61 aqui. 60... Subiu? Não, estou com 58 e 60 gramas. Ok, 58 quilos, beleza. Bom, para sua altura, o seu peso está bom. Fiz essa pergunta porque você disse que tem apneia e muitas vezes a apneia está correlacionada com essa questão, né, de nós estarmos acima do peso. A gente sabe que a obesidade é um dos fatores característicos, né, das pessoas que têm apneia. E aí, no teu caso, você tem apneia e não está acima do peso, né? Isso também interfere bastante na questão da qualidade de sono, né? E quando a gente tem apneia, uma das coisas que se torna difícil é controlar a pressão, né? É controlar a pressão. Então é importante a gente ter essas relações e entender que o controle da pressão sanguínea, né, você vai conseguir modificando aí várias questões. Uma delas é tentando resolver essa questão do problema de sono seu, né? Se você não dorme, você não controla a pressão também da maneira adequada, né? Então fica outro problema aí, girando além dessas questões das dores, a questão da massa óssea e assim por diante, né? Então, para o controle da pressão, a gente tem que tentar resolver a apneia, tem que dormir melhor. A atividade física é algo que vai te ajudar também nessa questão da pressão sanguínea, né? Vai te ajudar bastante. Mas ainda quero conhecer um pouquinho mais, né, sobre a tua rotina. Você disse que tem essa dificuldade para dormir, faz o uso da medicação, acorda que horas? Eu acordo 7h30, 8 horas, mais ou menos. Uhum. E aí você fica acordado durante boa parte da noite ou com o efeito da medicação você consegue até dormir? Não, eu demoro demais dormir. Noite passada, eu fui dormir depois das 3 horas da manhã. Uau! Essa noite aí eu fico lendo, fazendo alguma coisa assim. Mas mesmo assim, eu não tenho sono, minha vontade é de estar de pé, não ficar deitada. Aí meu corpo fica cansado. Vontade Por isso de... eu fico deitada. Então você percebe que você não sente sonolência nesse horário? Não, não tem. De dia não consigo dormir também. E aí eu pego meu celular e ponho a Bíblia falada e fico ouvindo. Fico ouvindo até tarde. Pois é. Ouvir a Bíblia é bom, né? Mas não estar dormindo é pior. Né? Muito ruim. Muito. Bom, aí você trouxe uma informação interessante, né? Que não sente sonolência. Porque muitas vezes quando a gente tem sonolência e não consegue dormir, é um caso. Agora, quando a gente não tem sonolência, isso quer dizer o seguinte, né? Eu estou com dificuldade de sentir sono. O que pode ser? Pode ter uma relação com melatonina, né? Eu posso não dormir à noite, que já aconteceu, a noite passada mesmo foi isso. E durante o dia,
Meu dia é normal. Não fico mal, não fico sentindo sono, não. Não sente sono, mas fica com os efeitos colaterais da restrição do sono, né? Pro lado de dentro, É. né, tá terrível, tá um caos, né? Mas por fora até que tá resistindo. Mas aí, essa questão de não sentir sonolência me chamou a atenção. Pode ser que você esteja com um nível de melatonina circulando na corrente sanguínea muito baixo, né? E aí fazer um ciclo de melatonina é interessante. A minha mãe estava nessas condições há alguns anos atrás, fizemos um ciclo de melatonina com ela e isso ajudou bastante, né? Na verdade, ajudou não, resolveu o caso dela, né? Minha mãe tem 67, eu acho, agora, e quando ela estava com 62 ou 63, foi quando ela estava nessa fase que também não conseguia dormir. E aí fizemos um ciclo de melatonina com ela, regularizamos, né, o trabalho da pineal. A pineal é uma glândula que nós temos, né, lá no nosso cérebro, que é responsável pela produção da melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Ele começa a se acumular do horário do pôr do sol, né, em diante, para que a gente possa desencadear o sono. E aí, quando você diz que não tem sonolência, o que passa pela minha cabeça? Opa, talvez esteja faltando melatonina, 63 anos, já desde os 51, no período de menopausa, sofrendo alterações fisiológicas, né? Então, é uma opção fazer um ciclo desse e verificar que tipo de benefício que você recebe. Da minha mãe foi 100%, né? Só Como benefício. que faz, doutor? Vou explicar para você agora. Então, assim, ó, algo que você precisa fazer é comprar a melatonina de 1 miligrama. Então, esse aspecto é importante. Se você for comprar melatonina, né, a Aurita está dizendo assim, ó, que foi mandar manipular a melatonina e aí disse que só com receita. É isso, para manipulação precisa de receita. Agora você já encontra melatonina para comprar em farmácia, né? E também consegue comprar pela internet, né? Tem vários sites que vendem. No Brasil já é liberado o uso, alguns anos atrás não era liberado, né? E por que não faziam liberação? Porque resolve o problema, né? Imagina o tanto de medicação, né, que vai deixar de ser vendida a partir do momento que as pessoas reconhecerem o benefício que a melatonina tem e como que ela pode regularizar o ciclo. Agora também tem que saber utilizar. Porque tem muita gente que pega a melatonina e acha que é farinha e come, né, com a comida, né? Não é assim que funciona, né? Não é um uso contínuo da melatonina que vai trazer benefício. Você usar cotidianamente a melatonina pode chegar ao ponto de você mandar mensagem para a pineal dizendo assim, ó, pode tirar férias, né? Vai passear, né? Vai fazer alguma coisa da tua vida, menos produzir melatonina que eu estou tomando, não preciso mais do teu trabalho, né? Então é um problema, né? Nesse caso, a gente tem que fazer um ciclo para tentar dar um choque de realidade na pineal para ela voltar a produzir melatonina. A minha mãe fez um só e resolveu. Tenho vários outros pacientes que fizeram um só e resolveram, outros precisaram mais de uma vez, né? E alguns não tiveram benefício porque o problema não era, né, a deficiência de melatonina, eram outros, né, com relação ao padrão de sono. Mas a questão da melatonina, pela idade, a gente sabe que vai mudando a produção. E aí, nesse aspecto, você precisa comprar melatonina de 1 miligrama. É muito importante observar esse detalhe, porque geralmente eles vão querer empurrar uma melatonina de 5, uma melatonina de 3, só que ela não serve para poder fazer o ciclo que eu vou explicar para vocês. Tem que ser de 1 miligrama, tá? Então, essa informação é importante. Quando você comprar essa melatonina, como que você vai fazer o uso dela? A melatonina ela deve ser utilizada por volta de 1 hora a 2 horas antes do horário que você pretende dormir, né? Antes do horário que você pretende dormir, 1 a 2 horas antes. E aí tem que observar também o seguinte, quando que eu falei que a melatonina começa a ser produzida no nosso organismo e se acumular na corrente sanguínea? A partir do momento que o sol se esconde. Ou seja, se eu, por exemplo, né, fizer o uso da melatonina, mas ficar exposto a dispositivos eletrônicos que estão emitindo fótons luminosos, ou então, né, com uma luz branca acesa, não vai resolver nada, porque aí eu vou destruir a melatonina que eu tomei. Então, não vai cumprir o papel. Então, esse aspecto é importante, ó. Comprou a melatonina, né, começou a fazer o uso dela, 1 a 2 horas antes do horário de dormir, apague as luzes, né? No máximo acenda um abajur de luz amarela, né? Eu comprei agora recentemente um abajur com luz amarela, coloquei do lado da minha cama, mas são 2 luzes, é muito forte, então eu vou tirar uma delas, vou deixar uma só ali para poder fazer leitura. Mas é luz amarela. Então essa preocupação a gente deve ter, porque a luz amarela não destrói a melatonina, e essa luz branca destrói a melatonina.
Então, esse é um aspecto bem importante para a gente considerar. Se eu ficar exposto à luz amarela depois que eu fiz o uso, né, da melatonina, tudo bem, tranquilo, né, não tem problema nenhum, né? E agora, se eu ficar exposto à luz branca, vou destruir a melatonina. E aí eu estou jogando dinheiro no lixo e ainda não vou obter os benefícios que eu espero, tá? Então, esse é um aspecto importante. 1 a 2 horas antes do horário de dormir, né, de deitar, faça o uso da melatonina e fique exposta somente a luzes amarelas e não mais luz branca. Televisão, celular, né, tablet, computador e essas luzes brancas, já era. Nesse horário já não dá mais, tá bom? Tá bom. E aí, Quanto veja... tempo eu tenho que tomar, doutor? Vou explicar agora. Né? Ó, tá vendo a ansiedade? Ó? Isso é ansiedade. Né? Nem deixou eu explicar e já está querendo saber como é que é o negócio. É um passo de cada vez, Judete. Vai com calma. Controla essa. Isso, né? Tem que aprender. Né? Isso é muito importante. Essa ansiedade que está te acabando, né? Tá detonando com você. Então, vai com calma. Vou explicar o passo a passo agora. Ansiedade dupla. Pois é, então fica calma aí. Ó, você comprou a melatonina de 1 mg, já sabe que tem que tomar entre 1 a 2 horas antes do horário que você tem que dormir, né, quer dormir. Já sabe também que você deve ficar exposta somente a luzes amarelas a partir desse horário, ok? Como fazer o uso agora? Nas primeiras 15 noites, você vai fazer o uso de 5 comprimidos de 1 mg, ou seja, são 5 miligramas durante as primeiras 15 noites. Toda noite, 5 comprimidinhos ali, 1 a 2 horas antes de você deitar. Nós começamos usando 5 comprimidos por 15 noites. E aí, então, nós vamos para a segunda parte do ciclo, onde a gente vai reduzir de 5 para 3 comprimidos. Né? E aí nós vamos tomar 3 comprimidos por mais 15 noites. Ou seja, já são 30 dias de uso. Nas 15 primeiras noites, nós fizemos uso de 5 comprimidos, depois nós caímos para 3 comprimidos, e agora nós vamos para mais 15 noites tomando só 1 comprimido. Então, ó, 5, depois 3, depois 1. Depois que você fechou, então, já 45 noites de uso, com 5, depois com 3, e agora mais 15 com 1, aí você vai para 30 dias, onde você vai tomar noite sim, noite não. Isso quer dizer o seguinte, que você vai tomar numa noite, na outra não vai tomar de novo, depois não toma, e nessas 30 noites são mais 15 dias de uso. Então veja que no total são 60 dias de uso em 75 dias de ciclo. Então leva 75 dias para você poder completar o ciclo, tá? Vou repetir. 15 primeiras noites 5 miligramas, depois mais 15 noites com 3 miligramas, depois mais 15 noites com 1 miligrama e depois 30 noites, noite sim, noite não, 1 miligrama. A hora que você terminou de fazer esse ciclo, né, você para de tomar melatonina. Para de tomar melatonina. Por quê? Porque se eu continuo tomando, a pineal pode entender então que ela não é mais necessária e aí ela vai tirar férias, né? Isso é péssimo. Aí são as pessoas que vão ficar dependendo do uso de melatonina a vida inteira. E aí você vai tirar a medicação depois e vai colocar o hormônio e não vai resolver muita coisa. Então o que a gente quer é dar um choque nessa pineal e tentar fazer com que ela se regule e volte a produzir melatonina da maneira correta. Porque quando você refere, então, essa falta de sonolência, né, eu entendo que está muito pequena a produção de melatonina. E aí é importante a gente tentar regularizar esse ciclo de produção de melatonina. Então essa eu vejo que é uma opção bem interessante. Se você dormir melhor, você vai conseguir controlar a sua pressão melhor, você vai conseguir construir a massa óssea que você precisa construir, né, para tentar se recuperar aí dessa osteoporose, dessa osteopenia, e também fazer com que, dessa forma, né, o cálcio que deve entrar no osso pare de ir para a articulação. Né? E aí pare de gerar esses bicos de papagaio, pare de gerar essa artrose. Tá? Então isso é importante. Veja que até agora nós falamos de 3 coisas muito importantes que você precisa. Tá? Regularizar a sua vitamina D se estiver baixa, mas para saber tem que fazer o exame. Né? Não vou te recomendar fazer um uso de vitamina D sem exame, porque seria muito leviano da minha parte. Usa tanto de vitamina D. Não, eu preciso ter, né, um norte de como está para que a gente possa fazer a recomendação correta. Né?
Então, assim, correção da vitamina D é muito importante. E pela sua idade, eu acredito que esteja baixa, ainda mais que você não vinha fazendo uso dela. Outro aspecto é a sua atividade física. Então, assim, a atividade física é muito importante. E aí, no teu caso, você precisa fazer ou pilates ou musculação, uma atividade que você esteja realmente, né, com a coluna bem estabilizada para não piorar os problemas da hérnia de disco, tá? Ou então, uma bicicleta ergométrica, mas precisa de exercício. Por quê? O exercício é quem gera estímulo para crescimento ósseo. Se eu não tenho esse estímulo para o crescimento ósseo, não vai adiantar eu regularizar minha vitamina D, fazer uso de suplemento de cálcio, se for o caso. Por quê? Não estou gerando estímulo para o cálcio entrar dentro dos ossos. Preciso gerar o estímulo. Então, o exercício é muito importante, tá? E também falamos agora a respeito da questão do sono, que é fundamental, porque o sono vai te ajudar não só a melhorar a questão da massa óssea, mas melhorar também a questão do controle da pressão sanguínea. Vamos continuar falando um pouco mais agora sobre a questão da pressão, né? Desde quando que você descobriu essa hipertensão? Ai, tem uns 20 anos que eu tomo a medicação. Ok, 20 anos que faz uso da medicação. E desde quando você descobriu, o seu peso é mais ou menos esse? Não teve alteração de peso? Já tive alteração, mais 3 quilos a mais. Ok. Porque a principal, né, característica de uma pessoa que tem hipertensão é estar acima do peso. E você tendo, né, esse peso, eu não vejo que essa seja ou que esse seja um fator predominante para a sua hipertensão, né? Tem outras causas para essa hipertensão. Seus rins funcionam muito bem ou não? Doutor, eu não sei, não. Já faz um tempo que eu não faço esse exame. Com hipertensão, faz um tempo que você não faz exame para saber como está, né? Então, legal, né? Porque assim, ó, quando a gente olha para uma doença ela gera aquilo que a gente chama de comorbidade. O que são comorbidades? São outras doenças associadas à doença principal, tá? Então, por exemplo, assim, uma pessoa está obesa. Aí essa pessoa que está obesa, ela começa a ter, por exemplo, problema, né, de hérnia de disco. Pode ser uma comorbidade da obesidade, onde a coluna está tentando achar ali um ponto de equilíbrio, né, um eixo, por causa da mudança da composição corporal. Então, veja, a hérnia de disco é uma doença que veio associado ao aumento de peso. Então, é uma comorbidade da obesidade. Aí, a obesidade gera uma sobrecarga de trabalho ao coração. Isso pode gerar uma hipertensão. Então, a hipertensão é uma doença associada à doença principal, que é a obesidade, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para a doença hipertensão arterial sistêmica, eu sei que ela gera algumas consequências. Quais são as consequências principais do aumento da pressão, né? Uma delas é você aumentar o atrito do sangue, né, com os vasos sanguíneos. Então eu sei que a hipertensão ela potencializa a formação das placas de ateroma. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse último capítulo aí, que é o capítulo do colesterol, né, que você está fazendo uso de medicação. Então eu sei que a hipertensão pode gerar, como uma doença associada à doença principal, a formação de placas de ateroma. Mas uma coisa que a gente sabe que é muito comum para quem tem hipertensão é aumentar a sobrecarga de trabalho dos rins. A live fica salva, né? Foi a Regina aqui que perguntou, fica salvo sim. Então assim, ó, os rins eles sofrem como consequência de uma hipertensão. Aumenta a pressão sanguínea, vai aumentar a taxa de filtração glomerular. Então o que é uma coisa que é perceptível para quem tem hipertensão? Que em algum momento essa pessoa venha a desenvolver uma insuficiência renal. Então é importante observar esse detalhe. Então para quem tem hipertensão, sempre é bom fazer os exames para poder avaliar como que está o funcionamento dos rins, né? E aí você tem a creatinina que a gente faz, né? Você tem a ureia que pode ser feito, mas o principal é a taxa de filtração glomerular, né? A taxa de filtração glomerular é o principal exame para poder avaliar como está a função renal, que é um exame que todo hipertenso deveria fazer todas as vezes que vai fazer exame de sangue. Eu tenho alguns exames aqui, doutor. Tem taxa de filtração glomerular? Tem taxa de filtração? Não, Vai. creatina.
Tem do creatina. Creatina, ureia, Como é que- Creatina e ureia. Como é que está esse daí? creatina. Cadê? Creatina é aqui. Creatina e ureia. Creatina tá 0,7. O creatina tá 0,7. Ok, E a tranquilo. ureia, A ureia tá 32. Está dentro da normalidade, né? Tá. Mas a taxa de filtração glomerular, ainda insisto, é um exame importante para quem é hipertenso, né? Esse vale a pena fazer, né? Vale a pena fazer. Porque a hipertensão, ela aumenta essa taxa de filtração glomerular e faz com que a gente tenha um volume maior de urina sendo eliminado para tentar eliminar líquido, né, que vai sendo retido na corrente sanguínea e aumenta a pressão. Então, é um fator, né, causal. Hipertensão gera, né, esse problema. Então, é importante observar isso daí, tá? Tem exame de urina, EAS? tem exame de urina, tem. Tem. Verifica para mim se no exame de urina tem presença de glicose ou proteína na urina, que a gente chama de proteinúria ou glicosúria, se está escrito isso no exame. Proteínas. Tem proteínas, Proteína ausente, tá escrito. Proteína ausente, ok. E glicose? não. Pigmento biliares, urobilogênio, não. Glicose não está escrito? Não tá. Olha que coisa. Tá, mas pelo menos proteína está ausente. Então, se proteína está ausente, quer dizer que você não está sofrendo proteinúria, ou seja, perda de proteína pela urina. Isso é uma notícia boa para a gente, né? Quer dizer que os rins, então, estão funcionando, né? Não sabemos a que nível, mas pelo menos funcionando de uma maneira boa aí, aparentemente, porque a gente não tem nem proteinúria e também não está escrito se tem glicosúria. Então, veja, é importante a gente observar, né, esses detalhes, né? A doença, ela gera outras doenças, gera comorbidades. Então, eu sei que os rins têm que ser avaliados, esse é um aspecto bem importante. Então, no próximo exame, peça para fazer a taxa de filtração glomerular, né? A gente encontra isso daí feito no exame de sangue também, é importante, tá? Glomerular. Pressão Glomerular. glomerular. Isso. Por que glomerular? Porque dentro dos nossos rins nós temos uma região que promove o processo da filtração. E essa região é chamada de glomérulo. Então a gente quer avaliar justamente a taxa de trabalho desses glomérulos. Por isso é chamado de taxa de filtração glomerular. E muitas vezes uma pessoa tem algum problema renal que a gente chama de glomerulonefrite, né? Então, que aí está afetando justamente essa região específica onde ocorre o processo da filtração. Então, com relação à hipertensão, Mãe faz hemodiálise, então vejo que não é fácil. pois é, a hemodiálise é uma das consequências para quem tem hipertensão ou diabetes, né, que são duas doenças que sobrecarregam a função renal. Por isso que é muito importante a gente observar esse aspecto. Bom, e aí eu quero falar mais um pouquinho sobre... daqui a pouco a gente fala do colesterol, segura aí, vai ser o último. Ainda para fechar a hipertensão, quero saber o seguinte. No seu padrão de alimentação hoje, Gildete, você consome muito alimento industrializado? Não. 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 Legal. Muito bom. Porque esses alimentos industrializados, eles são concentrados em sódio, né? São concentrados em sódio. E o sódio é uma molécula que aumenta o volume de água na corrente sanguínea e aumenta a pressão, né? Então a gente tem que cuidar muito com o consumo de sódio. Também não é de colocar muito sal na comida, ou não? Também não. Beleza. Então, é que a Selvinha, ela mora aqui comigo, né? do lado, né? Ela estuda muito essa parte aí. Então, eu pego muitas ideias dela, entendeu? Legal, muito bom, Selminha. Isso é ótimo, né? Poder influenciar positivamente uma pessoa, né? Fantástico, parabéns. E aí, veja, esse aspecto do não consumo de alimentos industrializados ou pouco alimento industrializado e não adicionar muito sal na comida é importante para quem tem hipertensão. Então, isso é um fator Salma, importante. salada. No entanto, que quando a gente vai observar, né, uma pessoa que está internada, está acamada no hospital e tem hipertensão, muitas vezes a gente entra para eles com uma dieta que a gente chama de dieta hipossódica. Hipossódica, né? Que é baixo em sódio.
Então, isso é importante. Mas aí eles vão e cometem um outro erro dentro do hospital. Eu não consigo entender. Isso, para mim, é algo incompreensível que acontece dentro do hospital, mas tudo bem, não acontece. Que é você pegar um paciente que é hipertenso e dar soro fisiológico para o paciente hipertenso. Soro fisiológico tem sal, né? Então é interessante, né? Entra com uma dieta com pouco sal e depois dá soro, né? Estou falando isso porque eu presenciei quando eu fiz meu estágio, né, dentro de hospital, e depois eu cuidei durante muito tempo, durante 2 anos aqui na UNB em Brasília. Eu fui professor substituto e aí eu era responsável pela disciplina de atendimento de gestante de alto risco. Então muitas vezes a gente fazia visita para gestantes nos leitos e a gente via gestante hipertensa tomando soro, né? Eu falava, legal, né? Tá ajudando muito a controlar a pressão dela, né? Complicado. Mas aí a gente sabe que esse padrão de alimentação é muito importante também para a questão do sódio. Quero fazer a última pergunta sobre hipertensão para fechar com o colesterol, tá? A última é a seguinte. Tem exame aí de albumina, né? Proteína total e frações? Albumina tem. Veja aí se tem. Proteína total e frações. Proteína total, isso não tá aí não? Esse? Não tá. Ah, mas é de urina, então não tem. Não tem, então. Ok. Esse é um outro exame interessante, pensando na questão da hipertensão, de ser feito. Proteína total e frações. Por quê? Tem proteína C reativa. Não, esse é outro. Proteína C reativa. Não, esse é outro. Esse é para poder... Reativa. Esse daí é um exame para poder medir o risco de doença cardíaca, né? Mas assim, ó, deve dar abaixo de 4 aí, se possível, né? Quando a gente olha, por exemplo... mas tem hipertensão. 22,8. Você tem hipertensão, você já tem uma doença cardíaca, então é normal sua proteína C reativa dar alterada, né? Então você tem alto risco para problemas cardíacos, né? Mas isso a gente já sabia, né? Porque você já tem hipertensão, que é uma doença cardíaca, é uma cardiopatia. E aí, no caso, essa proteína total e frações, ela é interessante pelo seguinte: quando a gente observa lá a proteína total e frações, nós estamos avaliando o estado nutricional da pessoa, que isso é legal, né? E além disso, a gente está observando uma das frações, que é a albumina. A albumina, ela é uma proteína muito importante no controle do volume de água no sangue, né? Então, a albumina tem esse papel de fazer a manutenção do volume de água no sangue, né? Então, é muito importante a gente observar esse detalhe. Porque quando uma pessoa, por exemplo, está com albuminemia, né, que é uma redução da quantidade de albumina, ela começa a ter um processo de perda da água do sangue para os espaços intersticiais, ou seja, começa a gerar edema, né? Começa a gerar edema e a pessoa começa a ficar inchada. Só que aí o sangue fica mais viscoso, né? Um sangue mais viscoso aumenta, né, a demanda de trabalho aí do coração, né? Então também é um problema. Então é um exame interessante para quem é hipertenso também poder observar se está normal esse nível de albumina. Uma historinha rapidinha aqui de 30 segundos. Eu tenho um tio que tem câncer há mais de 20 anos, né? E ele foi internado uma vez e a médica disse que não tinha mais o que fazer, desenganou a família. Eu como nutricionista, disse que era nutricionista dele, queria fazer a visita e consegui, né, forçando a barra lá, fazer a visita ao meu tio. Quando foi fazer a visita, ele estava totalmente inchado. E ele é magrinho, magrinho mesmo, assim, mas ele estava gigante, parecendo um sapo-boi, assim, sabe? De tão inchado que estava, né? Eu pedi para ver o prontuário, não me deixaram ver o prontuário, né? Arranjei uma confusão lá dentro do hospital. Eu sou briguento quando tem que brigar. Mas aí cheguei para uma enfermeira e falei assim: olha, você não quer me mostrar o prontuário? Tudo bem, eu entendo, não mostre. Mas uma pergunta você vai me responder e eu não saio daqui sem a resposta dessa pergunta, né? E aí, qual era, né, a pergunta que eu fiz? Como estava a albumina? Gilmar, eu vi aqui o teu pedido, eu já te ligo assim que eu encerrar. Estou encerrando já. E aí eu falei, eu quero saber a albumina dele como está. E aí ela me confirmou que ele estava em albuminemia. Ele estava todo inchado porque não conseguia manter o volume de água na corrente sanguínea porque a albumina estava baixa. Aí entrei em contato com o filho dele, falei, olha, cobra para poder dar albumina para ele. Deu albumina, né, 4 dias depois estava fora da UTI e aquele processo que estava desenganado, que não tinha mais esperança, né, está vivo até hoje, já faz isso o quê? Uns 6 anos, talvez 5, 6 anos, né? Então, assim,
é complicado, né? Às vezes passa batido algumas coisas e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então esse é um aspecto muito importante que a gente tem que considerar. Para fechar, só me fala aí como é que está o seu colesterol. 145. Meu colesterol tá 145 total. Então, seu colesterol total está excelente, porém com o uso de medicação. E o Né? LDL, Com o uso de medicação. e o LDL, Ah. 89. O HDL tá 31. 31 e o LDL 80. 89. 89. Ok. Então veja, todos eles estão dentro aí praticamente de um padrão de normalidade. Né? O seu HDL que está muito baixo porque você não está fazendo atividade física. Né? Sim, Mas o seu LDL está dentro da normalidade, só que está dentro da normalidade com o uso de medicação. Né? Então quer dizer, é essa medicação aí, essa estatina que você está tomando, que está forçando a saída do LDL da corrente sanguínea, mas está jogando para o teu fígado. Está jogando para o teu fígado, né? Então, em algum momento, vai ser interessante também você fazer um exame de um ultrassom de abdômen total para poder observar, né, como é que está o fígado, se ele não está passando por processo de esteatose. E observar também as enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT, né? Então, essas enzimas também vão dar um direcional para saber se o fígado está sendo sobrecarregado ou não. Eu acredito que sim, porque seu nível de colesterol está normal, isso quer dizer que o medicamento tem cumprido o papel, que é retirar o colesterol LDL do sangue. Agora, tira do sangue e joga pro fígado, né? Então, aquele negócio. Cobre a cabeça do santo, descobre o pé, né? Então, é um problema. Aí tem que observar muito o padrão de alimentação, ingestão de fibras, né? Prática de atividade física, controle emocional, tudo isso também tem uma relação com o Controle colesterol. emocional é mais difícil. É, mas precisa, né? Porque se não controlar o emocional, não vai resolver nenhum dos 3 problemas que tem aí, ó. Não vai resolver o problema, né, do sono, não vai resolver o problema da pressão e também não vai melhorar da questão do colesterol. Vai ficar sempre dependendo da medicação até ter uma esteatose hepática, né? Então, tem que melhorar a questão emocional também. Beleza? Beleza, doutor. Acho que foi muito legal a conversa, né? Muito. Foi muito legal, me bom, ajudou né? bastante. Selvinha, obrigado aí também por ter ajudado nesse momento aí. Eu pra que a tento, gente- né, ajudar. Sou costura, tento ajudar, mas o senhor tem mais peso, né? Adiantou muito. Temos um peso junto, porque aí no caso eu estou trazendo mais teoria para vocês e você está levando mais Ela é a mãe prática do para meu ela. genro. Então, eu estou tentando ajudar, porque eu vejo que ela é mãe e precisa muito, né? Legal. E aí o bom é que Obrigada. você ajuda na parte prática também da coisa e eu ajudo agora na parte teórica dando os direcionamentos. Você está bem, Obrigada, eu estou Judete. bem, graças a Deus. Então, eu falei assim, a Judete está né? bem de apoio aí, né? Então, Tô sim, tô sim. que tudo dê certo aí para vocês, desejo Bom, Deus me melhora. abençoe muito. Muito obrigada, doutor. Um prazer Por poder sua ajudar. vida. Pessoal, um bom Beijo, dia. fica com Deus. Muito obrigado. Pessoal, um bom dia para todos dia. vocês. Que Deus abençoe Obrigada. todos vocês. Pra você Uma ótima também. quarta-feira. Um grande abraço. Né? Nos vemos amanhã, 7 horas da manhã, no próximo Today. Até Com mais. certeza. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, muito bom.